Eu saúdo todos vós com a graça e paz da parte de Deus Pai, da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A palavra do nosso grandioso Deus para nós hoje se encontra enquanto se livramos aí de Gretião Prichão. Lembrando, meus irmãos, quando o nosso Eterno colocar no coração do Gretião Prichão, o Gretião vai fazer igual antes. Livros, cartas, capítulos e versículos na abertura do vídeo para a glória do nosso Pai, amém? Mas, quando for muitos livros também, carta, capítulo e versículo, igual isso também, o Degrutião Prichão não vai falar para não comer muito tempo na abertura do vídeo, amém? Para a glória do nosso Pai, amém? But before we start, como sempre, senhor não, Degrutião Prichão. Fica o que aqui para nós aqui sempre? Lembra no vídeo passado aí porque eu agradeço sempre? Porque neste exato momento você poderia estar em qualquer lugar fazendo qualquer outra coisa. Olha aí você assistindo aí o Degrutião Prichão aqui, ó. Para a glória do nosso Pai, amém? Na comunhão. Fica o que aqui, Degrutião Prichão? Para todos nós aí. Os nossos agradecimentos aí a todos os nossos inscritos e seguidores em todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a todos. E aos novos inscritos, aos novos seguidores, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos. E a vocês, o tronco tá assim, ó. A vocês, o tronco tá assim, só de passagem assim no canal. Fica o que para vocês aí também. Como sempre aí. Leave the comment, please. Para a glória do nosso Pai, amém? Fica o que para vocês aqui? O nosso convitão bem grandão. A todos vocês estão de passagem aí, amém? Para a glória do nosso Pai, amém? Fica o que aqui, Degrutião Prichão? O nosso convitão bem grandão, para que todos vocês se juntem a nós outrão, para a glória do nosso Pai, amém? Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a todos, amém? E o que mais aí, Degrutião Prichão? A primeira multidão que está até do outro lado do Atlânticozão, lá no meio do Atlânticozão, que estão fazendo o que aí, Edinaldo? Que estão fazendo o que aí? Orando por nós, meus irmãos. Nós também estamos orando por todos vós, que nós possamos continuar assim, ó, firmes e fortes, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão. Em que, Degrutião Prichão? Um bocado de pecadorzão aí orando aí uns pelos outrão. E quanto mais a multidão fosse aglomerando aí, quanto mais forem chegando aí todos os dias aí, aumentando aí, seguidores aí, inscritos em todas as nossas redes sociais, velho, é por quê? Porque é um montão de pecadorzão aí, orando uns pelos outrão aí, para a glória de Deus. Meus irmãos, lembra? Não podemos viver na prática do pecado, amém? Que nós possamos continuar assim, ó, firmes e fortes assim, ó, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão, orando aí uns pelos outrão, jejum, oração, para a glória do nosso Eternão. E assim, o espaço bom, nós estaremos com o nosso Pai na eternidade, amém? Para a glória do nosso Pai, amém? E o que mais aí, Degrutião Prichão? A segunda multidão, que está até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, que estão fazendo o que, Degrutião Prichão? Visualizando nossos vídeos, compartilhando. E olha que são muitas visualizações, são muitos compartilhamentos, meus irmãos, que nós possamos continuar assim também, firmes e fortes, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão. Em que, Degrutião Prichão? Sim, até Cristo, please, até Cristo. Na compartilhação da examinação das escrituras sagradas do nosso Pai, amém? E o que mais aí, Degrutião Prichão? Até Cristo também, até Cristo. Na compartilhação do Evangelhão eterno, do nosso Eternão, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Pai, amém? E o que mais aí? Além dos nossos agradecimentos, fica aqui também sempre o nosso convitão bem grandão, meus irmãos. Olha aqui nos meus olhos aqui, ó, que nós possamos continuar assim, ó, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão, amém? Para a honra e glória do nosso Pai, amém? Fica aqui o que, Degrutião Prichão? Nosso convitão bem grandão, para que todos vocês se juntem a nós outrão e assim um espaço bom. Todos nós estaremos na eternidade com o nosso Pai para os séculos dos séculos, amém? Aquela perguntona assim, bem grandona de levona. Vai querer ficar para trás? Já sabe, só tem dois caminhos. A eternidade com o nosso Eternão. E a segunda, ser assado com o diabão. Qual das duas? Rapaz, quando fala de ser assadão com o diabão, Deus tá repreendido. Degrutião Prichão, Deus me livre de ser assadão com o diabão. Na hora que fala de ser assadão com o diabão, mas muda de ideia ligeiro, não muda? Mas muda de ideia ligeiro. Que esteja ser queimado com o diabo, que esteja repreendido da nossa vida, meus irmãos. Vamos para a eternidade
para onde está o nosso eternão, para a honra e glória dele mesmo, amém? Esteja repreendida a perdição da nossa vida, amém? Meus irmãos, mais um vídeo aí que nós iremos fazer o fechamento em Apocalipse capítulo 3, versos 5 ao 6. Revelation, chapter 3, verse 5 to 6. E nós iremos fazer até a aberturona do vídeo também, não é? Para ficar bem isão, laitão e braitão. E em inglesão também, sim ou não? Meus irmãos, e por falar inglês, a você que está pretendendo fazer um curso de inglês ou mudar de curso, seja ele o motivo qual for, principalmente se o motivo for intercâmbio, amém? Eu vou apresentar aqui para você aqui, Uptime, amém? Vou deixar o WhatsApp deles aqui para melhores informações. DDD 21 989 96 6997. Eu só peço que ao vocês entrarem em contato com eles, vocês sabem que foi através do canal Edinaldo Cassiano The Preacher ou Edinaldo Cassiano The Great Preacher Full em qualquer uma das nossas redes sociais, amém? E o que mais é The Great Preacher? If you really want to learn how to speak English so fast and so well, what's The Great Preacher? Ué, não vai colocar o dedo lá no outro ouvido, não vai mudar de lugar? Uptime, good luck, God bless you, amém? Meus irmãos, você pode, presta atenção aqui, ó, vocês podem estar na melhor faculdade do mundo. Se você não se concentrar e estudar, dar o teu melhor, você não vai passar. Agora imagine você estudando um outro idioma que não é o teu. Hã? Se concentra, para a glória dos pais, para você não jogar o teu dinheiro na lixeira. I don't want you to put your money on trash. Don't do that, please. Don't do that, please. Don't put your money on the trash. Don't do that, please. Olha nos meus olhos aqui para a glória do nosso Pai, que nós iremos fazer, ó, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, possivelmente até parte 5, como eu estou lançando aí direto, parte 5, né? Meus irmãos, não esquece do canal novo aí, hein? Edinaldo Cassiano The Great Preacher Full, amém? Lá eu posto os vídeos completão aí, ó. No Edinaldo Cassiano The Preacher eu posto o vídeo todos os dias aí que eu fatio, amém? Para a glória de Deus eu posto todos os dias aí, amém? Todo dia nós temos vídeo aí no canal aí, para a glória do nosso Pai, hein? Ô, The Great Preacher, qual é o tema de hoje para nós aí? O tema de hoje é a parábola do semeador. Olha só, desde já eu peço a você que você preste muita atenção nesse tema, principalmente a você que está desviado dos caminhos do Senhor, principalmente a você que está fraco na fé. Preste atenção para a honra e glória do nosso Pai, amém? Preste atenção. Eu peço a você que você fique conosco aqui até o término desse vídeo, que você assista esse vídeo completão para a honra e glória do nosso Pai, amém? Meus irmãos, vamos orar antes para a honra e glória do nosso Pai? Vamos? Grandioso Pai, nosso eternial, que habita no mais alto dos céus, Pai, é em nome do teu santo e amado Filho Yeshua Mashiach, Pai, que nós nos curvamos na tua santa e bendita presença, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor destapa, Senhor, os ouvidos dos meus irmãos, que o Senhor tira para as escamas, Pai, dos olhos dos meus irmãos, que estão por aí, Senhor, nesses movimentos satânicos por aí afora, Pai, sendo seduzido por Satanás e seus anjos, Pai. Pai, são os teus pequeninos, as tuas ovelhas, Pai, meus irmãos, Senhor. Pai, eu te rogo, eu te peço, Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Assim como o Senhor tirou os nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, com a tua mão poderosa, com o teu braço estendido, Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor, Pai, tira, Senhor, os meus irmãos, tuas ovelhinhas, Pai, desses lugares satânicos, Pai, por aí afora, Senhor, estão sendo seduzidos por falsos pastores, falsos profetas, Pai. Que o Senhor, Pai, tenha misericórdia, Pai, dos meus irmãos, Senhor. Pai, amado, eterno e justo, perdoa-lhes, Pai, que eles não sabem o que fazem, Senhor. Pai, em todas essas redes sociais estão chegando pessoas aí, Senhor, seguidores, inscritos, todos os dias, Pai. Pai, mas eu te peço, Senhor, que não seja, Pai, apenas números a mais aqui, Senhor, nessas redes sociais, Pai. Mas, Pai, que seja números a mais para as suas mansões celestiais, Pai. Somos teus filhos, Senhor, e queremos, Pai, almejamos, Senhor, estar com o Senhor na eternidade, Pai. Pai, mas sem o Senhor, Pai, sem o teu santo e amado Filho Jesus Cristo, nada podemos fazer, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, porque estamos aqui, Senhor, Pai, navegando, Pai, em um mar, Senhor, um lamaçal de pecado, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor, Pai, esteja conosco, Pai, embarcado conosco aqui, Senhor, nessa embarcação, Pai.
Que o Senhor não nos deixe, Senhor, nos contaminar, Senhor, com toda malignidade, Senhor, com tudo que há, Senhor, nesse mundo, Pai. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a fitarmos, Pai, os nossos olhos ao céu, manter, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Que nós venhamos, Pai, namorar a eternidade, Pai. Colocar isso na nossa mente e no nosso coração, Pai, todos os dias, Pai. Dormir com a certeza, amanhecer com a certeza e passar o dia com a certeza que tão breve, Senhor, o Teu santo e amado anjo, arcanjo Miguel, vem nos buscar, Pai. Para assim, Senhor, estaremos com o Senhor para todo sempre, Pai. Pai, nós sabemos que o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor, Pai, nos ajude, Senhor, a sermos fiel ao Senhor, Pai, a tempo e fora de tempo, Pai. Pai amado, eterno e justo, obrigado, porque nós estamos no melhor lugar do mundo neste exato momento, Pai, que é na Tua presença, Pai. Pai, te peço que o homem desapareça, que o Teu Espírito Santo permaneça, usando, Pai, os lábios humanos, Senhor, para falar conosco, Pai. Obrigado, Senhor, por mais esse privilégio, Pai, de estar aqui, Senhor, reunidos, Pai, todos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. Obrigado por tudo, nós te agradecemos e oremos, Pai. E te pedimos, em nome do Teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, look at my eyes, Pai. Look at my eyes, please. Mire me zorro. Qual é o tema? A parábola do semeador. Isso é que vai dar bonzinho, sabe em quê? A você que está fraco na fé, que está débil na fé, sabe? Fique conosco aqui até o término desse vídeo, para onde glória do nosso Pai. Que eu tenho certeza que hoje ainda, ao você terminar de ver essa pregação, você vai voltar para a tua congregação em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Não é fácil servir a Deus. E a você que está pretendendo se batizar, que caiu aqui, a você que é recém-batizado, a você que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, quando você se entregar para Cristo, não pensa que é fácil. É choro, é alegria, é tristeza, são provas, mas o final é uma terra que não haverá mais pranto, dor, nem tristeza, nem doença, nem nada mais. Como diz Apocalipse capítulo 21, verso 4. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meus irmãos, vamos para a eternidade, amém? Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Vamos. Mateus capítulo 13, verso 1 ao 23. Para você que não sabe, o capítulo de Mateus, capítulo 13, é conhecido pelos grandes teologatos por aí afora como o que, Degratião Prichão? Como o capítulozão de Mateusão, das parábolas do nosso mestrão, do nosso Yeshua Machia, conhecido como o capítulo das parábolas de Jesus. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui. Meus irmãos, detalhe, hein? E lembrando, vocês são novos aí no canal, aí, inscrito em qualquer uma das nossas redes sociais, o nosso português aqui é abranhadão, é arroçalhadão, é paraibadão. Até o dicionário do Degratião Prichão é arroçalhadão. Pra quê? Pra que nós jogamos aí a vergonha dos jovens, dos velhos por aí afora, que fica nessa, eu sou zaroi, eu sou zanoi, minha voz não é bela, maravilhosa, e os velhão por aí afora, que eu tô com vergonha de aparecer com meu rostão parecendo um maracujazão, todo engiadão. Por que o Degratião Prichão bota aí até um filtrão pra ele parecer um velhão de 100 anos não aí? Pra jogar a vergonha de você por fora. Tá pensando o quê, rapaz? O Degratião Prichão é um gatão bonitão.
Se o The Great John Preachão não se achar um gatão bonitão, quem é que vai achar? Tá vendo aí? The Great John Preachão abre o vídeo assim, ó, assado assim, ó. E não sei o que, isso, aquilo, outro. Pra quê? Pra jogar vergonha dos jovens e dos velhos por aí afora, por terra. Amém? Para a glória de Deus. Até o The Great John Preachão inteiro que fala assim, igual um garotão por aí afora. Dá pra vocês verem como é que a banda toca? Então, meus irmãos, é por isso. Vocês são novos inscritos, seguidores, novos inscritos e seguidores em todas as nossas redes sociais. Por isso que o nosso portuguesão é assim. A abertura do vídeo é a Roçala e a dona brabona assim mesmo. Até o inglêsão do The Great John Preachão. E a inglêsão do The Great John Preachão é ataxadão aí para a honra e glória do nosso eternão. Amém? Mas antes de nós abrir aqui a palavra de Deus aqui, como eu falei antes aqui, vamos fazer a abertura do vídeo aqui, quero que vocês fiquem ligadinhos aqui, amém? Para a glória de Deus, aqui ó. Revelation, chapter 3, verse 5 to 6. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Na tua Bíblia pode estar uma tradução diferente, mas eu vou ler também na tua tradução aí. Take it easy. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida, Book of Life. But I will confess his name before my Father and before his angels. Mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na tua Bíblia pode estar assim, ó. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na tua Bíblia pode estar assim, ó. Ao vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Que nós venhamos ter esse grande privilégio aqui, ó, do nosso deitar ao nosso levantar. O nosso Eterno falou assim, ó, nosso Eterno fala assim, ó, o meu filho, a minha filha, o meu pequenino, nesse lamaçal de pecado, passou o dia comigo, amanheceu comigo e agora está indo deitar comigo. E que nós venhamos alegrar o nosso Pai do nosso deitar ao nosso levantar e passar o dia todo com Ele. E quando os maus pensamentos virem na nossa mente, que não entrelace e que nós não namoramos os maus pensamentos. Lembra do vídeo passado aí que o The Great John Preachão sonhou um sonho vai tenebroso aí? Já imaginou como é que a banda toca? É, desse jeito, tá vendo? Desperta do quilômetro. Aí, Edinaldo, eu pego todo dia, eu pego toda hora, tá em sonho, vou dormir sonhando e pego. Pega, porque o The Great John Preachão teve um sonho, a porcariona aí, porque o The Great John Preachão ficou namorando uns pensamentos malignos por aí afora. Já imaginou se o The Great John Preachão tivesse morrido num sonhão? E aí, como é que fica isso? E possivelmente você deve ter conhecido estoronas por aí afora. Fulano deitou e não levantou mais. E fica aquilo. Será que morreu salvo ou morreu perdido? Por isso que nós temos que passar o dia com Cristo, para que nenhum pensamento maligno fique fazendo morada e faça com que nós namore o pecado no nosso interior. Porque o nosso Eterno, ele não sonda apenas o exterior. E o exterior, para Deus não tem serventia nenhuma, mas o interior é o que agrada o Senhor.
porque aonde ele faz morada, ele habita no nosso interior. Que naquele grande dia, segunda aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo bem ou mal que estiver feito por meio do corpo. Que nós venhamos ouvir o nosso Pai assim, ó. Esse aqui, ó, o Edinaldo venceu. João, Maria, José, Chiquinho, bota tudo num pacote, só todos nós estamos aqui, ó. Venceu, ó. E eu, ó, lavei as vestes dele, ó, com meu sangue, que eu vesti no madeiro. Eu resgatei, tirei das garras de Satanás. E aí ele porá na nossa fronte, na nossa coroa, o seu nome. E nos coroará. Por isso que Revelation chapter 3, verse 11, the Bible says, a você, quando eu falo essa passagem, eu falo assim, ô gatão bonitão, ô gatona bonitona, como é que o The Great John Preachão fala aqui sempre? A você que tem um V1 do lanchão e a você que tem a V1 do lanchão. Quando eu falo nessa passagem que separa isso aí, aqui está falando da coroa da eternidade. Mas eu gosto sempre de falar isso aí, porque nós sabemos que tem uns novão bonitão com um coroão do lanchão, com a corona da lanchona. Tem umas novona gatona bonitona com os coroão do lanchão, que está dormindo em paz, se cumprindo na vida dele e dela. Salmos 4, verso 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. E aí, vem aqueles garotão bombadão novão, pode ser no Instagram, Twitter, Facebook, bota tudo num pacote só por aí afora. Gatona, bonitona, hein, que não sei o que, isso, aquilo, outro, ali tá querendo te levar para um precipício. Quer que eu te dou uma dicona aqui do The Great John Preachão? Gatona, bonitona, novona, que tá com o teu V1 do lanchão dormindo em pazão, ó. Bloqueia, remove, porque não tem nada de bom para te dar, não. Gatão novão, bonitão. A você também que tá assim, ó. Dormindo dentro do lanchão. Da veona do lanchão. Que tá se cumprindo na tua vida. Salmos 4, verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Desperta tu que dorme, porque essas gatonas que tá aparecendo por aí, tá vendo que você posta o teu vidão com a tua veona do lanchão e não tem nada de bom para te dar, não. Não fica novona bonitona fazendo do teu veão do lanchão um bobão que não é. Garotão bonitão, novão, não fica fazendo a tua veona do lanchão de bobona que não é, não. E lembra, eu sempre falo, quem se dá mal não é o traído, é o traidor. Grava bem. Quem se dá mal não é o traído, é o traidor. Não foi à toa que você caiu aqui nesse vídeo. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Revelation chapter 3, verse 11. Behold, I come quickly, hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós aqui, ó? Eis que cedo venho, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, a coroa da eternidade. A tua coroa, a coroa da eternidade. Vigia, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Pegou, né? Novona, garotona, bonitona. E você, novão, garotão, bonitão. Que ninguém tome o teu coroa, a tua coroona, amém? Vigia, desperta tu que dorme. Que nós venhamos, ó. Nos enquadrar aqui, ó. Ver o nosso Pai naquele grande dia, meu servo, minha serva, meu filhinho, ó, foi fiel a mim.
Ai, que coisa maravilhosa em nós abraçar o nosso Pai na eternidade e estar com Ele para os séculos dos séculos. Amém? Vamos aqui ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. A parábola do semeador. Aqui, qual é o tema de hoje para nós? A parábola do semeador. Conhecido pelos grandes teologatos por aí afora, o capítulo das parábolas de Jesus. Vamos lá, para a glória do nosso Pai aqui, ó. Eita, meu amado, meu amado. Também vai estar em Marcos capítulo 4, verso 1 ao 9, e Lucas capítulo 8, verso 4 ao 8. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Stop here right now, please. É, porque lembra do vídeo aí que eu respondi aí, o pastor Abilo aí, que ai, Jesus tinha casa e era carpinteiro e ele fazia só assim, ó, a chapa e aparecia cadeira, mesa e não sei o que, isso, aquilo, outro. Rapaz, desperta do que dormes, por aí afora. Desperta do que dormes. Vamos lá, para a glória do nosso Pai, meus irmãos. Continuando aqui, ó. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e assentou-se. E toda a multidão estava em pé na praia. Stop here now, please. Você pode ver que pode ser em redes sociais, em igreja, em igrejas, por aí afora, na rua. Sempre vai ter umas pessoas que vai recusar a palavra do Eterno de ouvir, de ver alguém falar, mas também sempre vai ter algumas pessoas que vai ouvir, só que tem um grande problema nisso aí, dois problemas, para aquele que não quer, dois grupos, dois problemas, para aquele que não quer ouvir e aquele que ouve e não se firma. Por quê? Porque é tudo que o inimigo da nossa alma quer. Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos aqui comigo aqui, vamos lá, vamos continuando aqui, ó. Aqui, ó. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Presta atenção aqui, ó. Aqui, ó. Jovens, a vocês que querem o dom de memorizar a palavra de Deus, o dom de pregar, o dom do bom manuseio na santa e bendita palavra do Eterno, jejum, oração, comunhão, examinar as escrituras, estudar, sentar a bunda mesmo no sofá, no chão, na cadeira, por aí afora, falar sozinho, por aí afora, igual do Greutão Pritão, passe o dia memorizando a palavra de Deus, que você não vai ter tempo para você pensar em pensamentos pecaminosos por aí e diabólicos por aí afora, amém? Receba o dom para a honra e glória do nosso Pai e junte-se a nós e vamos evangelizar, anunciar o segundo advento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos lá, continuando, para a honra e glória do nosso Pai aqui, ó. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Vai entendendo isso aqui, para a glória de Deus, hein? Pega aí a classe que eu falei, ó. Qual foi a classe que eu falei? Aquela classe dos dois grupos. Aqueles que ouvem e não se firma. Não, primeiro, aqueles que não querem ouvir. E o segundo, aqueles que ouvem e não se firmam. Vamos aqui, para a glória do nosso Pai aqui, ó. Vamos lá, ó. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou. E, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Está perdido, não aprende. Lembra?
O que é a parábola dos talentos? Ganhar almas para o eterno. E a parábola do semeador também, a mesma coisa. Por quê? Porque nós ouvimos a palavra, recebemos, obedecemos com amor e carinho, nos batizamos, uma nova criatura em Cristo Jesus, e nós temos aí um entendimento que nós temos que anunciar, pregar a palavra de Deus. Para quê? Dar frutos. Ganhar almas para o nosso eterno. Não podemos sentar no banco da igreja ou não sei o quê. A você que não tem um dom de pregar, eu não estou falando aqui que é porque, Edinaldo, porque você está querendo que compartilhe seus vídeos. Não, não é isso. Louvado seja Deus. Mas você pode ajudar na obra com alguma coisa. Compartilhando vídeo, pregando Cristo. Mesmo com que sem palavras. O teu testemunho como servo de Deus. Onde você passar, você está anunciando Cristo, o Evangelho, porque alguém pode te perguntar, você é crente, não é? Porque eu já ouvi isso por aí afora, você é diferente. Você é diferente. E isso não é exaltação para nenhum de nós. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Pai. Mas é uma gratidão, sabe por quê? Porque nós estamos pregando a Cristo, mesmo com que sem palavras. Nós estamos falando do amor de Cristo. E as pessoas vendo Cristo em nós. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Compartilhe vídeos por aí afora. Pregue a palavra, dá um folheto. Faz um convite, numa ligação. Isso, aquilo, outro. Compartilhe uma frase falando de Cristo, do amor de Cristo e por aí vai. Vamos pregar a palavra de Deus. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Vamos agir na obra do nosso eterno. Amém? Vamos lá, ó. Continuando. Verso 10. A explicação da parábola. Preste atenção nisso aqui, amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Vamos lá, ó. Então se aproximou os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Aqui eu já tenho uma coisa que eu vou parar aqui agora. Sabe esse negócio de dizer assim, ó? Como cai em contradição, né? Sabe esse negócio de dizer assim, ó? Eu vivo debaixo da graça, eu vivo no tempo da graça. Nós somos salvos pela graça. Uma vez salvo, está salvo para sempre. Você já viu isso? Agora, deixa eu te dizer uma coisinha aqui, ó. Aqui a graça estava morto ou estava vivo? Aqui a graça estava na terra ou a graça estava nas mansões celestiais? Nós vamos parar aqui agora, que nós vamos ter uma conversinha aqui agora. Não vou nem adiar essa conversa. Olha dentro dos meus olhos aqui, para a glória do nosso Pai aqui, ó. Que essa malignidade nunca mais saia dos teus lábios para você viver na prática do pecado, porque o pecador, o transgressor, de modo nenhum vai entrar na eternidade. E é tudo que Satanás quer, que você viva nessa prática maligna e perigosíssima. Sabe de quê? De ser um desobediente, de colocar na tua mente e no teu coração que uma vez salvo, dá salvo para sempre, e você pode viver pecando, mentindo por aí afora. Isso aqui não tem nada não, isso aqui não tem nada não, isso aqui não tem nada não, e vivendo na prática de pecado por aí afora. A graça estava na eternidade, eu estava aqui, ó, habitando entre eles aqui. E por que que a graça não saiu adulando ninguém para servir a ele, para aceitar ele? Por que que a graça não estava sendo paciente com ninguém ali, com aqueles filhos de Satanás ali, Anás, Caifás, vai colocando tudo no pacote, só toda aquela corte ali. Hã? E aqui? Por que que a graça aqui falava em parábolas? Em muitas parábolas. Por que que a graça falava em muitas parábolas? Hã?
Mas não era a graça? A graça estava habitando aqui. Por que a graça não falou assim, ei, meus filhinhos, calma aí, calma, calma aí, calma. Calma que eu vou dar entendimento para todo mundo aqui, calma. Calma, ei, calma que eu vou dar entendimento para todo mundo aqui. Vamos todo mundo para a eternidade, eu vim para morrer por todos vocês, calma. Vem cá, meus filhos, vem cá. Vem cá, meus filhos, vem cá. Pelo contrário, né? A graça falava por parábola. A graça chamou todos os filhos de Satanás de filhos do Satanás. A graça falou para os nossos irmãos, discípulos, se quisesse se retirar dele, que podia se retirar. A graça, vai vendo a graça. A graça deu chicotada naquele monte de bocado lá de sem vergonha que estava lá fazendo da casa do nosso pai casa de câmbio, sim ou não? A graça mandou Pedro, nosso irmão Pedro, sair de perto dele que ele estava possuído, ainda chamou de diabo, Satanás, bota a grande pedra de trovão, bota tudo num pacote só. Por que a graça, ao falar para Judas, vai e faça o que você tem, por que ele não falou assim, vem cá, meu filhão, ei, meu filhão, vem cá. O diabão, calma, ei, você está tanto tempo comigo aqui, ó, ei, deixa isso aí para outro, ei, deixa isso aí para outro. Mas não era graça? Por outro lado, nós temos também nosso irmão João Batista. Quem vos ensinou o caminho da salvação? Vós tem que produzir frutos dignos, vós não produzis frutos dignos de arrependimentos. Raça de víboras, quem vos ensinou o caminho da salvação? Ué? Porque já vieram até criticar o degrutião prichão por aí afora. Porque na Bíblia fala os filhos de Deus e os filhos de Satanás. E quem são os filhos de Satanás? Falsos pastores, falsos profetas, que eu não me misturo com essa raça, com esses filhos de Satanás. Eu não me bato com eles. Se eu não me bato nem com o pai deles, eu vou me bater com eles? Olha a minha carona de preocupadão. Eu não me bato com o pai deles, vou me bater com eles. Descaminhando as ovelhas do meu pai, fazendo as ovelhas do meu pai aí, ó, morrer perdida por aí afora, odiando os princípios do eterno, vivendo na prática do pecado, sendo seduzido por Satanás, pelo pai deles por aí afora. E aí? Mas aqui era a graça. Era a graça. Sabe o que eu tenho para dizer para vocês aqui? Olha nos meus olhos aqui, ó. Não faça da graça uma graça, para que você não caia em uma grande desgraça. É desse jeitão mesmo que a palavra do nosso pai fala. E que desgraça é essa da igreja Prichão? Fogão eternão, com enxofrão e salzão, para o diabão e seus anjão e seus filhão. Todo aquele que morrer na prática do pecado é anjo e filho de Satanás. Todo aquele que morrer salvo é anjo e filho do nosso Pai Celestial. Não confunda a graça. A graça não se fez maldito no madeiro por mim e por você, para nós fazer dele uma graça. Para nós vivermos de qualquer jeito por aí. Lembra que eu falei no vídeo anterior aí? Vocês acham que os judeus até hoje andam pecando todo dia, toda hora? Aqueles que não estão nem aí mesmo para Deus, não estão nem não, pecam todo dia, toda hora mesmo. Mas vocês acham que os judeus tementes andam pecando todo dia e toda hora? Vocês acham que naqueles tempos lá que tinha pombas, sacrifício de pombas, rolas, cabrito, bode, jegue, jumento, vai botando tudo num pacote só assim, coisa que nem existe de animal que era lá, vai botando tudo num pacote só. Vocês acham que era todo dia, todo mês, todo ano, que nascia pombas lindas e maravilhosas, rolas lindas e maravilhosas, cabritos lindos e maravilhosos, cordeiros lindos e maravilhosos, sem mácula, sem mancha e sem defeito? Se até hoje os bichos aí por aí afora não nascem lindo e perfeito, imagine naquela época. Vocês acham que é brincadeira viver na prática do pecado? Se o diabão já está julgado e condenado, imagine quem viver na prática do pecado. Porque por aí afora nós já vemos falar, sim ou não? Ah não, Edinaldo,
Mas 1 João capítulo 1, verso 8 ao 10, fala que, vamos ler aqui, ó. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Quem? Deus. Então agora pode viver pecando, né? Porque uma vez salvo está salvo para sempre. E quem está em Cristo é perdoado todo o tempo. Os pecados é perdoado todo dia e toda hora. Deixa eu te falar uma coisinha aqui, ó. Nessa brincadeirinha de quem está em Cristo não peca mais, não tem pecado, porque 1 João capítulo 3, verso 6 fala assim, ó. Aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Sabe o que isso aí está querendo dizer? É todo aquele que verdadeiramente aceita a graça, se batiza. Porque o que significa o batismo, Edinaldo? O que simboliza o batismo? Sepultamento do velho homem, quando você é submergido na água. Quando você é emergido das águas, uma nova criatura em Cristo Jesus. Você, quando é submergido, sepultou o velho homem, todo o pecado, toda a imundícia, toda a injustiça. Quando você é emergido, uma nova criatura em Cristo Jesus. E todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Porque aí se encaixa perfeitamente. Eu não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada, não. Dois temas, olha aqui, já na volta aqui, ó. Dois temas na Bíblia. Porque o que é o Evangelho, Edinaldo? O que é pregado o Evangelho? Eu sei que tem muitos tipos de pregação por aí afora, muitos os tipos de pregação, mas o principal do Evangelho é isso aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. O principal do Evangelho não é ficar conversando fiado por aí afora, Deus manda te dar um carro, Deus não sei o que, isso aqui, outro, profetada para lá, profetada para cá, não. De jeito nenhum. Ensinamentos na doutrina do nosso Pai, arrependimento de pecado, confissão de pecado, abandono de pecado. Esse é o evangelho que tem que ser pregado. Repito. Arrependimento de pecado, confissão de pecado, arrependimento de pecado e abandono de pecado. E aceitar Cristo e ser batizado. E ser uma nova criatura e ser fiel a Cristo até o fim. Esse é o evangelho eterno. Você não viver na prática do pecado. Porque se viver na prática do pecado, está sendo o quê? Ó? Primeiro, já toma o nome do nosso Deus em vão, que é o quê? Ó? Êxodo capítulo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. E aí sabe o que acontece? Tomou o nome do nosso Pai em vão. E o que é isso aí, Degrutião? Mais ainda viver na prática do pecado? Você ficar arrumando problema todo dia com o teu irmão de igreja, com não sei o que dizer que não ama teu irmão de igreja, não chegar, não se alinhar, não confessar, isso, aquilo, outro, pedir perdão e ter harmonia, ficar falando dos outros por aí afora, sem parar, levantando calúnia, não sei o que, isso, aquilo, outro. Olha aqui pra mim aqui, ó. Eu duvido, isso aí eu falo, eu duvido você ver alguém assim falar assim, ó, se eu falar assim, isso é uma praga mesmo, que não presta mesmo, que eu não quero nem assunto com isso aí, porque pra mim falar isso aí pra uma pessoa mesmo, é porque já se entregou pra Satanás pra lá mesmo. E não precisa ter medo não, irmão, sabe por causa de quê? Não precisa ter medo, porque a verdade tem que ser dita. Tem os filhos de Deus mesmo e os filhos de Satanás. Vocês acham que tanto faz ser homem como ser mulher, que é uma praga, uma porcaria por aí afora, é de Deus? E que você pergunta pra ele, e aí, como é que tá a tua fé, tá não sei o quê, e aí, você aceita Cristo como teu Salvador? Eu nasci assim, vou morrer assim, ponto final, e acabou. Eu já me deparei muito com isso por aí afora. Eu já me deparei muito com isso aí afora. E os outros que estão dentro da igreja, falando mal dos outros e não sei o que, isso, aquilo, tá uma porcaria dentro da igreja. O joião no meio do trigão. E não para. Arrumando confusão com um, com o outro, não fala com um, não fala com o outro. Olha aqui nos meus olhos aqui, ó. Se eu falar isso é uma praga, eu não quero assunto com essa praga, isso aqui, outro, é porque verdadeiramente é uma praga mesmo.
Agora eu te falo uma coisa, pode perguntar em qualquer lugar do mundo por onde eu tenho andado por aí afora. Qualquer lugar do mundo, para fora do Brasil, por aí afora, por onde eu tenho andado por aí afora, se tem alguém que vai dizer assim, ó, o Edinaldo tava falando mal de você. Ou eu vi o Edinaldo falando mal de alguém. Olha, bem dentro dos meus olhos aqui, ó. Se eu falar mesmo, é porque verdadeiramente é uma praga mesmo e ponto final e acabou. E não é falando mal não. E não é falando mal não. Quer que eu te diga uma coisa? Faça que nem o Edinaldo, que eu não sou perfeito não. Se vem falar alguma coisa, falar mal dos outros pra você, eu acho que vocês já conhecem bem o Edinaldão, já assim, pelo o jeitão que é. Manda criar vergonha na cara, para a honra e glória de Deus, e para de futriquite, de não sei o que, de aquilo, de conversinha fiada de historinha. Duas pregações que as pessoas passam assim, ó. Pode ver o vídeo, quando fala assim, ó, masturbação, nego, ó, pula o vídeo. E quando fala assim, ó, mentira, nego vai lá e ó, pula o vídeo. Porque toca na ferida, toca na ferida. E as pessoas querem ouvir isso aqui assim, ó, acariciando o pecado. Vem acariciar o pecado com degrutião prichão, vem. Vem acariciar o pecado com degrutião prichão, que aqui é porradão. O degrutião prichão olha assim no espelhão pra ele mesmo assim, ó. E bate assim, ó. A tua salvação, para manter a tua salvação, o nosso Eterno já te salvou. Mas aí, ó, é você que tem que cuidar dela. É você que tem que cuidar dela, Edinaldo. Se você vacilar e viver na prática do pecado, se você morrer nessa prática, que isso esteja repreendido da minha vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu falo para mim, eu não quero o meu mal, eu não vou falar para você, eu não quero o teu mal, e cadê o meu amor ao próximo? Por isso que eu prego o evangelho reto e direto. Não tem mimimi. Se você viver na prática do pecado, você está abraçado com o diabão. Se você morrer na prática do pecado, morreu sendo filho do diabão. Se você morrer antes de Cristo voltar, ou se você morrer quando Cristo voltar, porque os pecadores só vão contemplar o Rei da Glória e vão cair. Aí sabe o que que acontece? Você só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Você prefere a verdade ou a lenga-lenga? Você prefere a verdade ou fazer você acariciar o pecadinho? Com o degrutião prichão você não vai ouvir. Se nem o degrutião prichão não popa nem ele mesmo, nem a minha eu não popo. Se tu viver, bichão, se tu dá mole, o culpado é você. Olhando no espelho assim, no olho do degrutião prichão, o degrutião prichão fala pra ele mesmo. Se você demole, não vai culpar ninguém, não. Não culpa ninguém, não. O diabo está te obrigando a tu pecar? Não, mas eu peco. Eu peco, eu não sou perfeito. Agora, viver na prática do pecado? De jeito nenhum. E o que é viver na prática do pecado, Edinaldo? Lembra que os judeus não andam pecando todo dia e toda hora, nem pela mente, pelos pensamentos? Lembra disso? Sabe aqueles pensamentinhos? Ai, se eu te pego. Eita, gatão bonitão. Ai, se eu te pego, nossa. Ai. Aí quando pensa que não, ai, gatona. Ai, se eu te pego. Olha, nossa. Ai, eu queria que a minha esposa fosse igual a esposa de fulano. Olha, que mulher maravilhosa. Nossa. Nossa, ai, que eu queria essa esposa. Ai, uma esposa dessa pra mim. Ai, eu queria um esposo desse. Ai, um esposo desse pra mim. Olha que não sei o quê. Isso, aquilo, outro. Ai, eu queria uma namorada dessa pra mim. Ai, se fosse minha namorada. Ai, meu namorado. Ai, minha noiva. Ai,
Ai, meu noivo, não sei o quê. Nossa, casa do meu vizinho, nossa, que casa, ai, não sei o quê. Ai, meu Deus, isso, aquilo, outro. E os pensamentos não param. Todo dia. Você está vivendo na prática do pecado. E viver na prática do pecado, você está abraçado com o diabo e ponto final e acabou. Mas agora deixa eu te dar uma dica aqui, ó. Pega essa aqui. Muitas pessoas não abandonam o eterno para ficar com o diabão. A você que está nesses pensamentos aí, caiu aqui agora que não foi à toa, dá 3 butinadas no diabão. Agora, abandona o diabão e passa para o nosso eternão com amor e verdade, para a honra e glória do nosso Pai, e vamos para a eternidade, e vamos nos santificar e nos purificar a cada dia mais, porque para com esse negócio de nós dizer assim, ó, eu vou me preparar para a volta de Jesus, eu tenho que me preparar, eu vou me preparar para a volta de Jesus. Por que você não faz isso a todo segundo na tua vida? Porque com 1 minuto nós podemos morrer. E se nesse 1 minuto, 1 hora ou 1 dia morrer despreparado, e aí como é que fica? Lembra? Matthew chapter 24, verse 13. But he that shall enter unto the end, the same shall be saved. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A salvação, manter a salvação, ela é diária, cotidiano, every single day, ó. Todos os dias, todos os dias. Senhor, Pai, vê esse pensamento, Senhor, repreende, Pai, da minha vida, Senhor. Pai, tem misericórdia, Pai. Pai, me perdoa, Senhor. Pai, tem misericórdia, Pai. Pai, tem misericórdia, Senhor. Se alguém vier falar mal de alguém para você, ó, repreende. Repreende, manda tomar vergonha, principalmente se for crente, tomar vergonha na cara e vai orar pelo teu irmão para lá, isso, aquilo, outro. Se for uma praga que vem te atormentar, não sei o quê, fala, tá repreendendo da minha vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tranqueiro, e sai da minha vida. E pronto, e acabou. Para com esse negócio de estar alimentando o pecado, de estar namorando o pecado, de estar acariciando o pecado, de não sei o que, isso, aquilo, outro. Ai, eu não quero repreender o meu irmão, não. A minha irmã, não. Que não sei o que. Olha, minha irmã está vendo ele no pecado, meu irmão está vendo no pecado, está acariciando o pecado. Ai, eu não vou falar não, porque ele vai me dar um forão. Você sabia que você está totalmente erradão diante do Eterno? E se a pessoa que Deus está te dando para você falar morrer no pecado, o sangue dela está sobre as tuas costas? Ah, você não sabia disso não, né? Porque possivelmente o teu pastor, a igreja onde você está, talvez não ensinava isso para você. E aí, cadê o teu amor ao próximo? Você vendo o teu irmão caindo no precipício, a tua irmã caindo no precipício, e você não vai avisar? O Espírito Santo colocando dentro do teu coração? Eu não vou não, porque vai falar que eu sou intrometido. Até do outro lado do Atlântico já chamaram de grande. Até do outro lado do Atlântico já chamaram de grande Pritão. De quem gosta de se meter na vida dos outros. Mas lembra que eu sempre falo, nem padre, nem pastor, nem bota todo aí, ó. Eu não tenho sangue de ninguém nas minhas costas, porque, ó, tá para falar, ó, toma cuidado. Ei, bicho. Toma cuidado. Olha só onde é que você está entrando aí. Cuidado. Se você morrer desse jeitinho que você está aí, e o degradão porque eu não arrudeia mesmo, que eu não arrudeio mesmo, eu não vou ficar, ai irmãozinha, que eu nem gosto disso, tá? Negócio de irmãozinho, irmãzinha daqui. Ai, que irmãozinho, irmãzinha, ei, com medinho de falar assim, ó, com aquele medinho, ei, cuidado, tá? Você tá andando assim no mau caminho, tá? Degradão pro chão, chega assim, aprende com o degradão pro chão aqui, ó. Meu irmão, minha irmã, olha aqui dentro dos meus olhos, aqui em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você verdadeiramente quer ir para o céu? Você ama mesmo ao nosso Pai, a Cristo? Esse aí não é o melhor caminho, não. Nesse caminho que você está levando aí, trilhando aí, para Cristo você não vai, não. Você vai
mas é ser assado com o diabão. Eu não rodeio para mim chegar e falar, Deus está me dando, não. Não tem esse negocinho de medinho, aí que não sei o que, não. A minha pergunta é essa. Ei, você quer ir para onde o nosso Pai? Você ama o nosso Pai? Se me dá ouvido, bem. Se não der, o que a palavra do nosso Pai fala? Que o sangue, se morrer ali no pecado, não está, nos meus ombros, não. Sabia disso? Que é assim que a banda toca. É desse jeitinho. Pare de brincar com a tua salvação. Pare de brincar com a tua salvação. Com esse negócio de eu vivo pecando todo dia, eu vivo pecando toda hora, que não sei o quê, peco até dormindo, até insônia, até não sei o quê, isso, aquilo, outro, por aí vai. Pecado nunca foi brincadeira. E lembra, o nosso Pai perdoa nossos pecados. Mas Ele não perdoa a prática do pecado. Sabe por quê? Ele não perdoou o diabo. Ele vai perdoar os filhos? De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Pelo contrário, naquele grande dia, ele vai dizer assim, Matthew chapter 25, verse 41. Then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Ainda vai chamar de maldição. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ele em vida não adulou ninguém aqui na terra. E naquele grande dia, ele ainda vai falar assim, malditos, malditos. Não é o que eu desejo para mim nem para você. O que eu desejo para mim e para você é isso aqui, soar bem bonitão assim, Matthew chapter 25, verse 34. Assim, benzão, lightão e brightão, bem bonitão, Then shall the king say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Mateus capítulo 25, verso 34, assim, bem bonitão assim, Então dirá o rei também aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E nós está com o nosso Pai para os séculos dos séculos, amém? Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando, vamos lá. Vamos começar aqui do verso 10 de novo aqui, para ficar bem isão aqui, Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Aí aqui é o que ele falou aqui, mas era graça. Por que a graça não falou assim, abertamente, assim, explicitamente? Ei, meus gatão bonitão, meus filhão, vamos para a eternidade. Olha eu aqui, As profecias estavam aí, vocês não querem acreditar, não? Vem cá. Deixa eu ensinar para vocês aqui. Senta aqui, meus filhinhos, vem cá. Vem cá, meus filhinhos, vem cá. Vem cá, meus filhinhos, vem. Sente aqui, vem. O que ele fez? Falou foi para ninguém entender. Para ninguém entender. Quer dizer, né? Para ninguém entender, não. Para que eles lá não entendessem, mas quem tinha o pleno conhecimento que estava com ele, entenderia. Ué, mas por que ele não falou para os outros também entender? Vamos aqui? Aqui, Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso permitido, concedido. Na tua Bíblia fala permitido, que está falando concedido. Agora, e aí? Mas aqueles outros não é isso concedido. Conhecer os mistérios do reino dos céus. E aí? Mas era graça, não era graça? Faça da graça uma graça.
que você vai cair numa desgraça. A graça e desgraça. A salvação e desgraça. A salvação e perdição. Eu não desejo que nenhum de nós aqui se perca, que todos nós estaremos na eternidade com o nosso Pai. A você que tinha esse negócio de eu peco todo dia, toda hora, para com isso. A você que fica nesse negócio, eu vivo no tempo da graça, uma vez salvo, está salvo para sempre. Pare com isso. Pare com isso. Pare com isso. Vamos lá. Pois ao que se lhe dará e terá em abundância, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que ele tem? Um que tem a vida, presta atenção, um que tem a vida será dado com abundância, porque o quê? Aceitou o nosso Salvador. E aquele que não tem, até o que não tem, lhe será tirado. A eternidade lhe será tirada. Agora olha nos meus olhos aqui, ó. Eu te pergunto, o que você prefere para a tua vida? Não foi à toa que você caiu aqui nesse vídeo. Como está a tua situação diante do Eterno? Será que você não está sendo um futriqueiro, uma futriqueira? Odiando alguém dentro da igreja? Ou parente de sangue, isso, aquilo, outro? Como é que você está? O que a palavra do nosso Pai fala para nós? Examinai, pois, o homem a si mesmo. A você que pensa que está bem pezão, só pensa, porque a palavra não afirma assim, ó. Aquele que está em pé, veja que não cai, não. A palavra do nosso Pai fala assim, ó. Aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Veja que não caia. Porque que eu sempre falo, ai de mim se não fosse a graça, porque todos os dias o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo me ajuda eu manter o meu nome escrito no livro da vida. Porque sem Ele nada posso fazer. E ai de mim se não fosse Ele. Faça a mesma coisa, que no final o beneficiado vai ser você e nós estaremos na eternidade. Vamos lá, para glória nos Pai aqui, ó. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo o percebereis. Está Pirognal Pris, olha dentro dos meus olhos aqui. Se cumpriu a profecia. Sabe por quê? Porque a graça não é uma graça. A graça, ele é santo, ele é eterno, ele é amor, ele é paciente, ele é misericordioso, bondoso, amoroso. Só que ele não trata bem os filhos de Satanás, quem se entrega para Satanás. Ele não trata bem. Primeiro que ele nem ouve quem vive na prática do pecado. Nem ouve. Ele nem ouve. Você pode ter 1 milhão de anos de crente, ele nem ouve. Ele ouviu o pai do pecado? Ele ainda quis ouvir o pai do pecado? E lembra que o pai do pecado nos acusa dia e noite e dia diante do Eterno. Revelation chapter 12, verse 10. And I heard a loud voice saying in heaven, now is coming salvation, and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God, day and night. Aqui, ó.
E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, o poder do nosso Deus, o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual os acusava diante do nosso Deus dia e noite. Ele nos acusa. Imagine. Aí, Edinaldo, mas o ladrão da cruz foi salvo no último segundo ou no último minuto. Nem a mim, nem a você. Nós não sabemos se foi na primeira hora, na quarta hora ou no último suspiro de vida deles. Mas nós sabemos que eles dois morreram depois de Jesus. A Bíblia fala isso. Eles morreram depois de Jesus. Agora eu te pergunto uma coisa aqui. E você não lembra do que se perdeu, não? Do ladrão que se perdeu, não? Porque o que nós mais vemos falar por aí afora, o ladrão da cruz se salvou no último minuto. O ladrão da cruz se salvou na cruz. Só fala no que se salvou. Porque Satanás, ele é sagaz. Satanás, ele é sagaz. Ele é sedutor. Ele é distraidor. E o ladrão que se perdeu? Desperta tu que dormes. Nós não sabemos o dia, nem a hora, como iremos morrer. Nós não sabemos. Será que vai dar tempo de se arrepender? Será que não vai se irar igual o ladrão da cruz, igual o ladrão da cruz que se perdeu, se irou? E do lado do nosso Senhor. Por que que a graça ali não falou por dois ladrões ali? Ei, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Ei, meus filhos, calma, olha, nós estamos aqui, mas eu vou morrer, nós vamos morrer aqui. E vocês são meus filhos, eu estou morrendo por vocês. Mas um ladrão da cruz reconheceu ele. E o outro não. Mas era graça, não era graça? Por que que a graça não fez isso no madeiro? Por que que a graça, enquanto estava sendo ali, ó, até mesmo sendo cravado com a lança nele ali, ó, por que que ele não falou assim, ó, ei, meu filho, não enfia essa lança em mim, não. Eu vou ressuscitar, eu perdoo vocês. Ei, pessoal, olha, eu vou morrer aqui, mas eu vou ressuscitar. Aí não, era para se cumprir a profecia. Ah, não, tudo isso era para se cumprir a profecia. Sim, era para se cumprir a profecia. E por ele não adular ninguém também, foi para se cumprir a profecia. Foi para se cumprir a profecia. Porque ninguém vai entrar para o céu sem querer. Ninguém vai herdar a eternidade sem querer. E ele não vai obrigar ninguém a aceitar ele. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Vamos continuar aqui, vamos, porque fala que foi em Isaías, né? Olha bem dentro dos meus olhos aqui, parando, glória a Deus, que aqui nós vamos ver o que é a palavra de nosso Pai fala, que é para linkar uma coisa com a outra, amém? Olha aqui nos meus olhos aqui, parando, glória ao nosso Pai. Vamos aqui ver o que é a palavra do nosso Pai fala, para linkar uma coisa com a outra, vamos? Vamos aqui. Vamos aqui para linkar uma coisa com a outra aqui, vamos? Isaías capítulo 6, verso 9 aqui, ó. O que falou lá? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, né? Vamos aqui, ó. Isaías capítulo 6, verso 9. Então disse ele, vai e diga a este povo, ouve e não entendas, vede, mas não percebais. Ainda diz assim, vamos lá, o verso 10, ó.
Aqui, ó. Torna insensível o coração desse povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouve com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvos. Dá para vocês ver como é que a banda toca? Para que não sejam salvos. Ah, mas aí, Edinaldo, então lá está falando porque foi profecia. E aí me diz uma coisa. Mas a graça não ia morrer para tirar os pecados do mundo, como fala, não é? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E ainda mais, em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que ali é o quê? Aquele. Aquele está colocando no plural ou no singular? Está botando no singular, não é? Aquele que nele crê. Pegou a fita, como é que a banda toca? A vida espiritual, lembra? A salvação, ela é um conjunto. Não é só você aceitar a graça e acabou e tá tudo certinho, não. Porventura, um casamento é só casou e acabou, não tem que fazer nada, não tem que cuidar do casamento. Porventura, um trabalho, assinou a carteira, não tem que fazer mais nada, já tá empregado, acabou. Ah, tem que cuidar, não é? Tem que trabalhar. O casamento tem que cuidar, não tem? Da mesma forma é a vida espiritual. Sabe por quê? Porque se você não cuidar e viver na prática do pecado, você tomou o nome do nosso Pai em vão e aí já era. Vamos lá, vamos continuando aqui, ó. Aqui, ó. Ainda diz assim, não posso cumprir aqui, ó. Vamos lá, verso 14, vamos lá, ó. Continuando. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, Isaías capítulo 6, verso 9 ao 10. Ouvis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Olha, ó, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Vamos lá, ó. Para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração. Aqui, ó. Se convertam e sejam por mim curados. Ou seja, salvos. Mas ele não veio para salvar? Não era graça? Nós vamos chegar na parte que explica a parábola. É aí é que você vai ver em que parte que você está nesse exato momento. Na explicação da parábola. Ou seja, nas explicações da parábola. Vamos aqui, comigo aqui. Ué? Mas há assim uma controvérsia, não é assim uma coisa assim que não condiz com a palavra de Deus, né? Eu vivo no tempo da graça, já estou salvo. Aí a graça veio e não adulou ninguém. É uma incoerência, não é? Vamos lá. Desperta, desperta. Vamos lá, ó. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e não viram. E ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei-vos, pois a parábola, aqui ó, atendei-vos, pois a parábola do semeador.
Atendei-vos, pois, a parábola do semeador. Presta atenção. É a tua salvação. É a tua salvação. E o culpado, se você se perder, vai ser você mesmo. Que você esteja repreendido da tua vida e da minha vida se perder. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Vamos lá, ó. Continuando. Aqui, ó. A todos os que ouviram a palavra. Aqui, ó. A todos os que ouviram a palavra do reino e não a compreendem. Tá vendo, ó? A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Aqui, ó. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Aí sabe o que significa isso aqui? Sabe as pessoas que vêm para ouvir a palavra de Deus, muitas das vezes cheias de esperança, cheias de força, cheias de vontade. Aí ouve a palavra de Deus, passa por uma provinha de nada, aí pensa que não se distancia. Por quê? Porque é tudo que o maligno quer. É tirar a mim e a você da eternidade, que da nossa vida ele esteja repreendido. Vamos aqui, continuando. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Lembra? Recebe logo com alegria. Como eu falei antes, vamos lá, ó. Bota tudo num pacote só, que dá uma junção. Aqui, ó. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E aí, abandona e acabou. E lembra, é lícito que venha o escândalo na obra, mas ai daquele por quem chega o escândalo. Sabe esse negócio de que a gente vê muito por aí, né? A igreja está pior do que no mundo, então eu prefiro ficar no mundo. Tem dois problemas aí. Primeiro problema, a você que está nessa linhagem de raciocínio, você está fazendo gostão do diabão. E se você morrer do jeito que você está, você só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. E o segundo problema é, através das pessoas, a você que está causando os escândalos por aí afora, que está fazendo com que outras pessoas não se cheguem para a presença do Eterno, você também está sendo um joião no meio do trigão. Se você morrer desse jeitão, você só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. É desse jeito que a banda toca. O pau que dá para Chico, dá para Francisco. Ninguém é melhor do que ninguém. Com o auxílio divino, nós iremos para a eternidade, vivendo com Cristo em amor e em verdade, adorando a Ele em espírito e em verdade. Porque sem Ele nada podemos fazer. Vamos lá, continuando aqui, ó. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. E aí, sabe o que o nosso Pai fala em relação a isso? Tiago, capítulo 4, verso 4. Infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Não vos enganeis, pois qualquer que se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não viva como se você não fosse uma nova criatura em Cristo Jesus.
não viva. Eu gravei o vídeo aí. Tantos os homens que são crentes, as mulheres que são crentes por aí afora, eu recebi uma crítica aí lá dos Estados Unidos. Eu recebi uma crítica lá dos Estados Unidos. Eu recebi. Me ligaram e falaram pra mim. Ai, ai, com coisa que eu prego pra agradar o homem. Vai ficar com essas porcaria, praga de pecado pra lá, rapaz. Lá eu quero saber disso. Quando eu peco, eu fico revoltado comigo mesmo? Vocês acham que eu vou querer que alguém vive na prática do pecado, acariciando o diabo pra lá? Tá repreendendo a nossa vida pra lá. Falou que as ovelhas não é minha não, as ovelhas é de Deus. Que eu mandei os crentes e as crentes que andam mostrando o corpo por aí fora, tomar vergonha na cara. Eu tenho culpa se os pastores não têm peito nem coragem para chegar e mandar mesmo, tomar vergonha na cara mesmo por aí afora? Eu não tenho culpa não, comigo eu não tô nem aí não. Se eu falo pra mim, vai, fica brincando pra tu ver se tu não vai ser assadão com o diabão. Eu não quero. Se eu falo assim é porque eu quero o bem de todo mundo, eu não quero só o meu bem, eu não quero ir pra eternidade sozinho. Aí se não bastasse, após eu ter lançado esses vídeos pra lá, me aparece a Cassiane aí, mostrando aí o traseirão por aí afora. O inimigo é sujo. Sabe o que é isso aí? O inimigo é sujo. Aí depois vem para as redes sociais, devolve o garfo que não é teu, que não sei o que, isso, aquilo, outro. Na hora de mostrar o traseiro por aí afora, a bunda por aí afora, não pensa, não tá nem aí. Sabe por quê? Porque tá amando o mundo. E lembra, aquele que amar o mundo, as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Imagine por aí afora, eu não tenho mimimi, eu não tô nem pra esse negócio não. Imagine, Cassiane, quantos machos por aí afora, ou até mesmo quantas mulheres lésbicas por aí afora, se masturbando, pensando no teu traseiro por aí afora, rodando em todas as redes sociais, porque até eu mesmo, passando nas redes sociais, quando eu pensava que não, aparecia lá você lá, pelado, lá, mostrando teu corpo pros outros por aí afora. Aí depois, hein, se falar no meu nome é processo, se falar no meu nome eu não sei o quê. Olha que ninguém é perfeito, mas sabe o que é isso aí que acontece, está acontecendo por aí afora? Primeiro é profético, né? Primeiro é profético. Mateus capítulo 24, verso 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E nós temos que estar em vigilância. Por que nós falamos? Vigia, ei, machos por aí afora. Para com esse negócio de estar postando foto por aí afora, de camisa, mostrando as pernas, não sei o quê. Para você que não sabe o que é o mundo mesmo, da prostituição por aí afora, da prostituição espiritual por aí afora. Tem pessoas aí por aí afora que desejam um braço de uma mulher ou de um homem, a panturrilha de uma mulher ou de um homem, ou se não, o peitoral de uma mulher ou de um homem, as coxas, não sei o que, os traseiros por aí afora, isso, aquilo, outro. Imagine. Hã? Já recebi mensagem, eu falei pra vocês, de tranqueiras por aí afora, falando que o The Great Preachão é isso, que não sei o que, se masturbou pelo The Great Preachão. Masturbei pensando em você, não sei o que, onde é que eu ando mostrando meu corpo por aí afora? Sem falar que fala que o The Great Preachão, Senhor, não é vaidade não, Senhor, repreende. Que o The Great Preachão é sensual, um gatão bonitão. Aonde é que o The Great Preachão vê coisona bonitona aqui nessa peça aqui, o The Great Preachão, não, nem eu me acho feio não. Mas aí me diz, a você mostrando tuas partes, tuas bundas por aí afora, presta atenção, vou falar de novo. Quantas mulheres lésbicas e homens bissexual, trissexual por aí afora, bota tudo num pacote só, se masturbando, pensando em machos por aí afora, e mulheres por aí afora se masturbando em mulheres, pensando em outras mulheres por aí afora em rede social. E se você não parou para perceber uma coisa, quantas mulheres por aí afora não andam enferma por aí afora, quer seja atriz, quer seja ator, quer seja crente por aí afora, que anda mostrando as partes
por aí afora, não sei o que, isso, aquilo outro é uma moleza, uma doença, uma enfermidade, não sei o que, isso, aquilo outro é o quê? Um bocado de espírito aí se masturbando por aí afora. Aí quando pensa que não, lá vem Cassiano mostrando a bunda por aí afora. Escandalizando mais ainda a obra do Eterno, as coisas de Deus por aí afora. Aí chega, ai, porque devolve o garfo, que devolve o garfo, tem que pensar, nós temos que pensar antes, como eu falo, ninguém é perfeito. Porque depois que a merda tá feita, já era. E lembra, o inimigo não obriga nós a pecar. Ele não obriga nós a pecar. Deus perdoa o pecado, mas fica as consequências. Cassiane, quantos milhões de pessoas tem tuas fotos aí com tua bunda por aí afora, teu corpo de fora que nem estava por aí afora? Quantos machos se masturbando por ti? Quantas botas aí lésbicas se masturbando por ti por aí afora? Me diz, o Senhor, vendo o teu arrependimento, Ele perdoa. Quantas pessoas não estão aí com tua foto por aí afora? Com teu traseirão de fora por aí afora? E a você também, crente, também, homem. Quantas mulheres estão por aí com você aí, só de cueca, ou se não, com peitoral por aí pra fora aí? Quantas mulheres não estão aí? Se masturbando por você aí? Desejando estar em cima de você aí pra ficar te amassando teus peitos, cavalgando em cima de você, bota tudo num pacote por aí afora. Quantos machos também se masturbando por você aí? E aí, como é que fica? Como é que a banda toca? Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Vamos aqui, continuando. Faz as merda por aí afora. Se falar no meu nome é processo. Porque não sei o que, isso, aquilo, outro. Pense antes. Pense antes, porque internet, ninguém tem nada a ver se você está postando suas fotos por aí afora, não. Ninguém tem nada a ver, não. Ninguém tem nada a ver. Quem fez a merda foi você pra lá, e foi vocês pra lá que fizeram a merda pra lá. Vamos aqui, ó. Agora aqui, ó. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Se você estava achando que você ouviu a palavra de Deus ou que você está desviado dos caminhos do Senhor, que você está mais perdido que segue em tiroteio, sendo um joião no meio do trigão, eu te aconselho, abandone essa prática para lá. Essa prática para lá, abandone. E fica com essa parte. E vamos ganhar almas para o eterno. Vamos pregar a palavra do eterno. E dar frutos. Ganhar almas para o eterno. Que nós venhamos ser sóbrios e vigilantes. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, que esse alguém não seja nenhum de nós, que ele esteja repreendido. E lembra, veja bem como você está andando. Vigia, é vigilância total, nós temos que estar sóbrios e vigilantes. Para com esse negócio de uma vez salvo, está salvo para sempre. Eu não tenho mais pecado. Nós, uma vez em Cristo, não tem mais pecado. E por aí vai, sim, eu concordo, mas só que você está verdadeiramente entendendo isso aí errado. Uma vez em Cristo não tem mais pecado se você permanecer nele e não viver pecando. Porque se viver pecando, está na prática do pecado e acabou. 1 João, capítulo 5, verso 16.
Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore, porque Deus não atende mais. Deus não atende mais. João capítulo 9, verso 31. E é sabido que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende, a este ele ouve. Desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, e vamos para a eternidade. 1 João capítulo 5, verso 16, a pessoa está morta ou está vivo? Vivendo na prática do pecado, no pecado para a morte. Está morto ou está vivo? Que nem adianta mais orar. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Vamos lá, continuando. Um dos principais motivos que a palavra bate no coração e não se firma, que cai nos cuidados do mundo, sabe o que é? É essa praticazinha. Eu não vou para a igreja hoje não porque eu estou cansado. Vai para uma festinha de amigos. Vai num passeiozinho. Tá cansado, mas vai para outros lugares. Aí pensa que não mete a cara no celular, vendo redes sociais, vendo as coisas que não convém, isso, aquilo, outro, conversas, xingamentos, palavrões. Man, look at my eyes, please. Just scrolling. Just scrolling. Just scrolling. Apenas passe. Essas coisas que não louvam e não glorificam o nome do Eterno. Aí sabe o que acontece? Eu já estou salvo mesmo? Não. Não vou para a igreja, não. Acabou. Eu não conheço uma pessoa, a não ser se estiver doente, acamado. Eu não conheço uma pessoa até hoje. Eu acho que eu sou crente, bem novinho de crente. Eu acho que eu sou. Não da igreja Prichão, mas quem te conhece mesmo assim, tu fala que tu acha. Para com esse negócio de acha. Para com esse negócio de acha. Vocês sabem que eu estou dando uma derdenhada, não sabe? Quem conhece da igreja Prichão já sabe. Olha aqui nos meus olhos. Eu não conheço uma pessoa que ficou sem congregar e permaneceu em Cristo. Eu não conheço uma pessoa. Sabe o que tem acontecido com elas? Se distanciado do caminho do Senhor. E eu conheço que não voltou. Que não voltou. Dá para você ver o tamanho do problema. Com esse negócio de não tem nada não, nada não, nada não. Se distanciando, se distanciando, se distanciando, se distanciando. Lembra, nós somos o templo do Espírito Santo. A igreja também, a igreja espiritual somos nós. Mas a igreja material é a casa de adoração ao Eterno. É a casa de adoração ao Eterno. E nós precisamos congregar. Vamos ver aqui o que o nosso irmão Davi deixou para nós. Vamos aqui, Salmos. Vamos aqui, ó. Vamos lá, ó. Salmos 84, verso 10, ó. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Um dia na casa do Senhor vale mais que 1000. Pega a fita. Um dia na casa do Senhor vale mais que 1000. Continuando. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Nós precisamos congregar. Nós precisamos congregar. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó.
Hebreus, capítulo 10, verso 25. Aqui, ó. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia que se aproxima? Quanto mais, aqui ó, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, o dia da volta do Senhor. E nós estamos vivendo nos dias da volta do Senhor. Dias proféticos, pode ser 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos para o Senhor voltar. E pelo desenrolar profético que está acontecendo por aí afora, possivelmente, nós estamos em 2025, possivelmente não vai demorar 20 anos, mas não para o Senhor voltar. Possivelmente. Possivelmente. Desperta tu que dormes. Nós, ainda que estamos vendo as profecias se cumprindo, sabendo que a porta da graça está se fechando, que Cristo está voltando, nós não precisamos se preocupar com a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos nos preocupar, é de nós estarmos preparados a cada minuto, porque nós podemos morrer antes de Cristo voltar. Essa é a nossa preocupação, esse é o nosso cuidado. E sabe qual é mais? Pregar o segundo advento de Cristo. Arrependimento de pecado, confissão de pecado, abandono de pecado e aceitar a Cristo e ser batizado. E viver em santidade para o eterno. Nós precisamos congregar. Ainda mais nos dias que nós estamos vivendo. O que a palavra do nosso Pai fala aqui, ó? Aqui, ó. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O meu templo, o meu corpo é o templo do Espírito Santo, a igreja não vale mais, pronto, acabou. Nós adora o Espírito, Deus em espírito e em verdade, porque a mulher samaritana foi perguntar para Deus, Senhor, nós servimos a Deus naquele monte, nós adoramos a Deus naquele monte, ou naquele outro. Não, em verdade eu vos digo que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Pronto, não é por aí. Não é por aí. Não é por aí que a banda toca. Fica dentro da tua casa para tu ver se você se firma. Primeiro vem teus pensamentos por aí afora. E aí você não está ouvindo a palavra de Deus, se firmando na palavra de Deus, porque aí você já não tem força nem para abrir a palavra de Deus. Aí você fica conversando com pessoas que não tem nada a ver com Deus. E aí quando pensar que não, eu não quero que aconteça com você, que já aconteceu com um montão por aí afora. Morre desviadão dos caminhos do Senhor, porque não tem mais força para voltar. Primeiro, entra uma vergonha, porque o diabão acusa, dia e noite, noite e dia, e por aí vai. E aí, sabe o que acontece? Aí começa uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, e aí, ó, o diabão fica acusando. Tudo que nós façamos aqui, meus irmãos, tudo que nós façamos aqui, tudo que nós façamos, que nós fizemos, que nós fazer, bota tudo num pacote só, o diabão está preenchendo tudo que sai da nossa boca, nossas atitudes, nossos gestos, tudo. Ele não vê o nosso interior. Mas se você olhar assim, ó, para uma gatona bonitona assim, ó, que coisona lindona, maravilhosona. Que coisão, hein, pedação de mau caminhão. Se eu te pego, hein, bichão. Ele não tá sondando teu coração, ele tá doidinho. Ele tá vendo ali, ó, ele tá vendo que você tá doidinho, que você tá doidinha. Para consumar aquele pecadão. E aí ele vai trabalhando, jogando uma tranqueirinha aqui, uma tranqueirinha ali, por ali afora, devagarinho, devagarinho. Quando pensar que não, você tá abraçadão com o diabão. É desse jeitinho que a banda toca. Dá para você ver como é que a banda toca? Desperta tu que dormes. Vamos aqui, ó. Ali foi Hebreus capítulo 10, verso 25, agora Hebreus capítulo 12
verso 25. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos advertimos. Nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Porque se você vai para a igreja ouvir a palavra, você é advertido, você, ó, é despertado, ó, você é despertado, você é chamado a atenção na palavra. E aí você cai aqui, ó, com um pregadorzão de grotão pritão, sem cerimonião, vai ouvindo um latão mesmo. Se viver na prática do pecado, tá vivendo abraçado com o diabo. E se morrer na prática do pecado, morreu sendo filho do diabo. Só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. É desse jeito. Só tem dois caminhos, ou a eternidade ou o fogo eterno. Não tem mais caminho. Só tem dois caminhos. Não existe esse negócio de neutro. Eu não sou de Deus, também não sou do diabo. Não, Nanina, não. Se você não é de Deus, não existe neutro, você é do diabo. Não existe isso. Aí, Edinaldo, isso é pesado, pesado nada. Sabe por quê? Principalmente a você que já ouviu vários chamados para aceitar o eterno. Sabe como é que você se encontra? Mas vamos aqui para nós dar uma leiturinha aqui de novo, vamos? Aqui, ó. Hebreus, capítulo 12, verso 25. Vamos lá, ó. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Para isso que nós vamos para a casa do Eterno. Porque você pode ouvir um irmão falar algo para você, uma irmã, o pregador ou o pastor, e por aí vai. E por aí vai. Você vê teus irmãos. Eu te pergunto, você não tem o prazer de ver o rosto dos teus irmãos na igreja? Você não tem o prazer? Você não sabe que hora que você vai morrer. Nem isso você não tem o prazer de ver os teus irmãos da igreja? Os quais, sendo todos salvos, irão estar na eternidade para sempre, e tá lá em cima na eternidade e contemplando. Meu irmão, nós congregava. Minha irmã, nós congregava. Nem isso, porque eu me alegro quando eu vejo meus irmãos. Pensa numa pessoa que ama visita em casa, sou eu. Pense numa pessoa que ama visita em casa sou eu. Eu sou igual pinto no lixo. Quando fala assim, Edinaldo, eu tô passando aí, Edinaldo. Tô passando aí. Se não pensa que não, chega aqui para mim é uma alegria. Sabe por quê? Porque eu não sei se eu posso ver de novo. Ou se ele ou se ela pode me ver de novo. Cadê o teu amor ao próximo? Tudo isso é um conjunto de salvação. Não é para te salvar, mas é para manter a tua salvação. Comunhão com os teus irmãos. Em vez de você ficar brigando que não sei o quê, falando mal um do outro, presta atenção. 1 João, capítulo 3, verso 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. 1 João, capítulo 4, verso 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E não vai subir de jeito nenhum. Dá para você ver? O que fala Apocalipse? Revelation chapter 22, verse 15. For we fought our dogs and sorcerers and whoremongers and murderers and idolaters and whosoever loveth and maketh a lie. E outra. Revelation chapter 21, verse 27.
and there shall no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Vamos fazer a tradução aqui primeiro, depois nós fazemos outra. Na tua Bíblia pode estar assim, ó. Nela nunca, na eternidade, ó. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem qualquer que pratique abominação ou mentiras, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Mentiroso não vai entrar no reino do céu. Apocalipse capítulo 22, verso 15. Pois fora ficou os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. E aí? 1 João, capítulo 2, verso 3 ao 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João, capítulo 5, verso 2 ao 3. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Tá vendo como é que a banda toca? E lembra, Provérbios capítulo 12, verso 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Provérbios capítulo 13, verso 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. Se tiver na tua Bíblia, até no plural, não tem problema, mas os perversos fazem vergonha e se desonra, dá no mesmo. E lembra, Provérbios, capítulo 28, verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei moral do Eterno, que aqui é a lei dos 10 mandamentos, até a sua oração será abominável diante do Eterno. Deus não ouve mais e já era. Provérbios, capítulo 15, verso 29. O Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. E aí, pegou a fita? Como é que a banda toca? Pegou, meus irmãos? Que nós venhamos se firmar nessa palavra para a honra e glória do nosso Pai, amém? O que a palavra do nosso Pai falou aqui, ó, voltando aqui, ó. Hebreus capítulo 12, verso 25, ó. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. E aí, sabe o que nós temos que colocar em prática? Vamos lá, meus irmãos. Falta duas leiturinhas, 3 leiturinhas para nós fazer o fechamento do vídeo aí. Amém? Para a glória do nosso Pai. Viu, jovens? Pega aí como é que faz o fechamento do vídeo, o fechamento do sermão, sem ó, pá, vamos fechar e pronto. Não, meus irmãos, anuncia. Pode anunciar no início do vídeo, ó, nosso sermão de hoje, no púlpito da igreja, ou no vídeo, ó, meu irmão. Meus irmãos, a nossa pregação hoje aqui, ó, nosso sermão hoje aqui, nosso vídeo, põe tudo num pacote só. Vai durar aí, ó, 1 hora, 2 horas, 1h30, 45 minutos, por aí afora, entendeu? Você pode também não anunciar. Aí quando tiver perto de fechar, uma leitura, 2 leituras, aí você anuncia igual o de Gretchen pro Tchão aqui, ó, que aí você não dá só um giro, pá. Não, ó, meus irmãos, mais uma leiturinha aí, ou 2 leiturinhas aí, ó, e nós iremos encerrar o sermão aí, tá bom? Para a glória de Deus. Ó, nós, mais uma leiturinha ou 2 leiturinhas, nós iremos fazer o fechamento do vídeo para a glória de Deus, amém? Vamos lá, ó. Pega isso aqui, ó. Vamos lá, ó. Salmos. Dava bem. Salmos. Number 119, verse 105. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Repito. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz
para o meu caminho. Nós temos que estar firmados. Salmos 119, verso 105. Repito. Salmos. Number 119. Verse 105. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Que nós venhamos andar na luz da palavra do Eterno. E aqui, ó, Salmos, number 122, verse 1. Ei, mas é lindo demais. Olha como é lindo, como é beautiful. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Pega a fita para o glória ao nosso Pai, amém? Vamos lá, ó. Salmos, number 122, verse 1. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Calma aí, Degrutião, porque uma potência dessa, calma, tem que isso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que nós temos que ter alegria para nós ver nossos irmãos, porque nós não sabemos que dia, que hora que nós vamos morrer, e por aí vai. Dá para você ver o tamanho do problema? Também desagradar também os nossos irmãos para ver a nossa ferrurona também, sim ou não? Para a glória do nosso Eterno, sim ou não? Pegou a fita? Nós precisamos congregar. Meus irmãos, qual é o tema? A parábola do semeador, que nós venhamos semear, que nós venhamos colher frutos, que nós venhamos ganhar almas para o Eterno, que nós venhamos despertar o povo do nosso Eterno que está sendo enganado por Satanás e seus filhos por aí afora nessas redes sociais, seja online, presencial, por onde nós andar por aí afora. Amém? Lembra que mesmo com que sem palavras, nós pregamos a Cristo. Nós falamos do amor de Cristo. Vamos lá fazer o fechamento do vídeo com chave de ouro. Revelation chapter 3, verse 5 to 6. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lembra? Revelation chapter 3, verse 11. And behold, I come... Behold, I come quickly, hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. E eis que cedo venho. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Garotão e garotona, novona, bonitão, tá com o corão do lanchão, com o véão do lanchão, com a véona do lanchão. Desperta o que dorme. Aqui, ó, que ninguém roube a nossa coroa da eternidade. Que nós vamos estar assim, ó, igual nosso irmão Paulo, ó. Segunda aos Timóteos, capítulo 4, verso 7 a 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que nós venhamos estar firmes no eterno, para a honra e glória dele mesmo. E tão breve nós estar com o nosso Pai na eternidade, para os séculos dos séculos. Amém? Meu irmão, você que caiu aqui, não foi à toa. Você ainda não aceitou a Cristo, que está fazendo plano para aceitar a Cristo. Aceite-o para a honra e glória de Deus. E a você que está brincando de ser um joião no meio do trigão, pare com isso. A você que está desviado dos caminhos do Senhor, volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Possivelmente você conheceu a história de alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, fazendo plano para voltar e não voltou e morreu no mundão.
não é o que eu quero para você. Aí eu te pergunto, a minha salvação, manter a minha salvação está nas minhas mãos. E somos nós mesmos que somos culpados se nós não estar na eternidade com o nosso Pai. Somos nós mesmos, não é o nosso Pai. O nosso Pai não rejeita ninguém. Foram as pessoas que se perderam, que o rejeitaram. As pessoas que se perdem, que o rejeitam. As pessoas que irão se perder, que irão rejeitar o nosso Pai. Que nenhum de nós aqui rejeite o nosso Pai. Todos nós estaremos com o nosso Pai na eternidade, para os séculos dos séculos. E Ele está colocando os últimos detalhes na minha morada e na tua morada, na minha mansão e na tua mansão. E nós iremos estar com o nosso Pai para os séculos dos séculos. Amém? Meus irmãos, vamos orar para nós, glória ao Pai. Grandioso Pai, nosso eternial, que habita no mais alto dos céus. Pai, é em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que nós nos curvamos na tua santa e bendita presença, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um vídeo, por mais um tema. Pai, te peço que o Senhor nos ajude, Senhor, a permanecermos firmes no Senhor, Pai. Com o auxílio do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, porque sem Ele nada podemos fazer. Te peço que o Senhor destape, Senhor, os ouvidos dos meus irmãos, o Senhor tira para as escamas, Pai, dos olhos dos meus irmãos, Senhor, estão sendo seduzidos pelo inimigo da nossa alma por aí afora, Senhor. Pai amado, eterno e justo, nós sabemos que o poder nunca esteve e nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor perdoa, Pai, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas fraquezas, Pai. Te peço que o Senhor nos ajude para que nós não venhamos viver na prática do pecado, Pai, mas que nós venhamos nos santificar para o Senhor, Pai, porque tão breve nós estaremos com o Senhor. Somos teus filhos, Pai. E eu entrego, Pai, todos nós em tuas mãos. Em todas essas redes sociais estão chegando pessoas todos os dias, que não seja apenas números a mais aqui nessas redes sociais, mas que seja, Pai, números a mais para as tuas mansões celestiais, Pai. Pai, eu te peço que essa prece, essa oração vá assinada com letras de ouro, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. O qual é bendito, que vive e reina com o Senhor, não só hoje, mas de eternidade a eternidade, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, qual é o tema? A parábola do semeador. Vê onde você se encaixa nessa parábola. O meu desejo é que você se encaixa na última colocação. Uma terra boa e fértil, que você venha pregar a palavra de Deus, dar frutos, ganhar almas para o eterno. E tão breve nós estaremos com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe a todos. The Lord's peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.